Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio Joinhas. Todo mundo no CPV me conhece só por Joinhas, que é realmente o meu sobrenome, e eu sou professor de atualidades de vocês. Mas nessas duas primeiras semanas nós vamos trabalhar conteúdos básicos com vocês, só conteúdos básicos, tudo bem? Ou português ou matemática. No caso aqui, então eu vou trabalhar uma unidade dos conteúdos básicos de matemática com vocês, beleza? Mas é só essa semana. Depois que acabar isso, a gente vai trabalhar com atualidades, tudo bem? Então, só deixando bem claro, os professores de áreas que não são de português e matemática, então geografia, história, atualidades, biologia, vão ter que dar aula em alguma dessas duas áreas grandes aí, português e matemática, tá? Esses conteúdos básicos, eles são extremamente importantes, não só para português ou para matemática, mas também para as outras disciplinas, tá? Ajuda você a escrever um texto, ajuda você a fazer contas básicas que você pode usar em química, em biologia, né? Ou um cálculo aí para a vida, tá bom? Então é importante que todo mundo revise bem os conteúdos básicos. Ah, professor, eu já acho básico demais. Tudo bem, eu sei que para algumas pessoas esses conteúdos básicos podem ser sim básicos demais, mas a gente tenta fazer isso para que todo mundo esteja nivelado antes de começar ali no conteúdo programático mesmo, tudo bem? Se para você o conteúdo é básico demais, só assiste a aula uma vez, faça os exercícios, está tudo certo. Se para você o conteúdo básico ele já é um pouco complicado, meu conselho é que você revise essa aula mais de uma vez, assista novamente, já que ela está gravada, leia a apostila bem certinho, faça os exercícios, né? Coisa que todo mundo deveria fazer, né? Na verdade. Mas enfim, tudo bem? Meu outro conselho para vocês é que baixem as nossas apostilas, elas estão disponíveis para vocês nas plataformas, façam os exercícios que estão nela e se vocês quiserem fazer outros exercícios na internet, só joga o tema, faz um exercício e se tiver dúvida, venha falar com a gente, tá bom? Eu deixei aqui minhas redes sociais, tanto o meu Instagram quanto o meu Facebook, tudo bem? Então só me procurar nas redes sociais. E eu deixei também as redes sociais do próprio cursinho, do CPV, então, né? O Instagram e o Facebook. A gente conversa bastante com vocês pelo Instagram do cursinho, tá? Então qualquer dúvida, qualquer mensagem, qualquer, sei lá, sugestão, manda pra gente no Instagram do cursinho. Quero mandar e-mail, fica à vontade. Vocês estão aqui com o meu Gmail, né, com a minha plataforma aqui do Classroom, então podem me contatar por aqui também. Tudo bem? Então eu quero que vocês tenham essa oportunidade de falar comigo caso vocês tenham dúvida. Beleza? Isso não somente aqui em conteúdos básicos, mas também lá em atualidades. Tudo bem? Hoje a nossa aula, então, é sobre a unidade 1, que chama a teoria dos números, beleza? Os números, então, eles são divididos em conjuntos numéricos de acordo com as características que eles compartilham, né? Tem algumas regrinhas para os números serem incluídos nesses conjuntos, né? Então, todos os números de um determinado conjunto, eles são parecidos graças a essas regras, beleza? Né? Hoje, para a gente, o que é importante é esse primeiro grupo aqui, que são o conjunto dos números naturais, tá bom? O restante vocês vão ver nas outras aulas, por isso eu nem vou perder aqui meu tempo explicando detalhadamente cada grupo, cada conjunto numérico para vocês, beleza? Mas olhem aqui o que a gente vai trabalhar hoje, então, são os números naturais, ok? Que é esse primeirinho aqui, ele é um pouco mais restrito. Os números naturais, então, são um conjunto numérico, né, que compreende números inteiros não negativos. E é muito importante essas duas informações. São números inteiros, tá? Então não é número com vírgula, não é fração, não é raiz, são números inteiros e eles não são negativos, tá bom? Portanto, eles são positivos. Mas é bem importante que a gente explicite isso, que eles não são negativos, eles não têm ali o sinal de menos antes deles, tudo bem? Então, aqui na chave a gente tem que os números naturais são o zero, né, porque ele é um número inteiro não negativo, e os outros números, depois dele, à direita dele, o 1, o 2, o 3 e assim por diante ao infinito, beleza? Tendendo ao infinito positivo, tudo bem? Então, todos os números à direita do zero são números naturais. Professor, e os números negativos? Aí é outro grupo, daí não interessa aqui pra gente agora, tá bom? Quando a gente fala de número natural, é importante a gente falar da divisão, porque na verdade é o que vai ser a base para a nossa aula, a divisão e a fatoração, tá bom? Frisando primeiro na divisão, que é a base também da fatoração. A divisão, então, que a apostila traz como exemplo é essa daqui, dividir o número 37 por 7. Então, pensa assim, eu tenho uma dívida, né, uma compra que eu fiz aí, de R$ 37, e eu quero parcelar ela em 7 vezes, porque a gente está em crise econômica, está em pandemia, perdi o emprego, né? Então, eu quero dividir ela em 7 vezes para ficar bem fácil de eu pagar.
Tudo bem? Daí eu posso fazer isso. Eu pego o 7, que é o meu dividendo, que é o que eu quero dividir, e divido por 7, que o 7 então é meu divisor. Tá? No papel, você pode colocar essa chave aqui para ficar mais fácil a organização. Daí, eu vou ver que eu consigo dividir 5 vezes e vai sobrar R$ 2, né? O número 2 aqui. Por quê? Porque não é uma divisão exata, tá? Se fosse uma divisão exata, o resto, que é esse número aqui, que é no caso aqui é o 2, seria igual a zero. Como não é uma divisão exata, tem resto. Quantas vezes eu consigo dividir o número 37 por 7 de uma maneira igual, sem sobrar resto? 5 vezes. Tá? Eu consigo colocar o 37 dentro, aliás, eu consigo colocar o 7 dentro do 37 5 vezes. Então, se eu pegar o quociente, que é esse número aqui, multiplicar pelo divisor e somar o resto, tem que dar o dividendo, que é o que eu escrevi aqui, ó. O dividendo, ele nada mais é do que o divisor vezes o quociente mais o resto, tá bom? Tem que ser nessa ordem, você não pode inverter, porque isso é regrinha matemática, vocês vão pegar essas regrinhas no decorrer da vida aí, tudo bem? A divisão, então, ela só é possível quando o divisor for diferente de zero. Não tem como eu dividir nada por zero, tá bom, gente? Isso é uma regra matemática também. E o resto, ele sempre vai ter que ser menor que o divisor. Por quê? Porque pensa aqui, se eu tivesse o número 8 no lugar desse resto aqui, no lugar do 2, daria para dividir de novo, não daria? Ao invés de 5 aqui, seria 6. Então, é importante que o resto sempre seja menor que o divisor. Tudo bem? Agora é importante a gente entender a relação de múltiplos e divisores, que eles são, na verdade, complementares, tá? Eles são meio que inversos um do outro, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos ver. Ao multiplicarmos dois números naturais, teremos como resultado um número natural. Então, observem aqui, eu tenho 4, que é um número positivo inteiro, ou seja, natural. Tenho o número 13, que é um número positivo inteiro, ou seja, natural. Multiplico 4 vezes 13, que é esse pontinho aqui na matemática é o vezes. Tenho que dar 52. Então, que também é um número natural. Assim, eu posso concluir que o 52 ele é múltiplo de 4 e 13. O que isso significa? Significa que se eu pegar uma tabuada do número 4 e procurar lá o 52, eu vou achar. Se eu procurar na tabuada do número 13, eu também vou achar o 52. Tudo bem? Então, o 52 ele é múltiplo de 4 e 13. E observem aqui na divisão. Ao dividirmos um número natural, podemos ter como resultado um número natural. Então, eu quero pegar o 52, que é um número positivo inteiro, ou seja, natural, divido por 4, que no caso dessa barrinha aqui significa dividir, por 4 dá 13, tá bom? Que também é outro número natural. E a mesma coisa aqui, ó, 52 dividido por 13 dá 4, tudo bem? Observem que elas são inversos aqui, né? O divisor e o quociente desses daqui são iguais e aqui inversamente, tá bom? Por quê? Porque o 4 e 13 são divisores de 52 e eles também são múltiplos de 52. Aliás, 52 é múltiplo deles, tá? Então, aqui eu tenho uma relação inversa, é como se fosse um espelho mesmo, tá? Um número vai ser múltiplo do outro e quando ocorrer também uma relação de divisão ali igual, né? Tá bom? Então, aqui eu tenho sempre essa relação dual dos dois. Dual dos dois é ótimo, né? Olha o pleonasmo aí. Vocês vão ver o que é pleonasmo lá na aula de português. Mas aqui eu tenho alguns critérios de divisibilidade, né? Que são importantes. São as regrinhas, famosas regrinhas da matemática. Lembrando que essas regrinhas é meio que impossível você saber de todas saindo daqui, né? Mas é importante você ver mais de uma vez. É importante resolver os exercícios. Que assim você vai pegando essas regrinhas no decorrer da vida. Acaba se tornando uma coisa natural. Ela se incorpora mesmo. Nossa, não lembro daquela regrinha. Tudo bem. Volta aqui, dê de novo, vê os slides, que aí você vai lembrar. E aí, ao decorrer da vida, você vai acabar internalizando isso. Mas lembrando que um número divisível por outro só é divisível por outro, né, quando o resto for zero. Então, a conta só vai dar exata quando o resto for zero, quando não tiver resto. Isso é importante para a gente aqui, né? Na nossa aula, isso vai ser muito importante, tá bom? Então, olha só. Todo número é divisível por 1. Todo número é divisível por 1. Mantenha essa regra internalizada por vocês. Todo número par é divisível por 2. Quem são os números pares? Números que são múltiplos de 2, que terminam com os múltiplos de 2, aqueles que a gente tem na tabuada do 2. Então, se termina com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8, né? São todos múltiplos de 2, então são números pares. Portanto, todos os números pares, não interessa o tamanho, pode ser um número gigantesco, ele com certeza, se ele terminar com um múltiplo de 2, ele vai ser divisível por 2 também. Beleza?
E todo número divisível por 3 quando a soma dos seus algoritmos for múltiplo de 3. Então, observem aqui. Eu tenho o número 324. Eu tenho 3 algoritmos. O algoritmo 3, o algoritmo 2 e o algoritmo 4. Eu separo eles e somo eles, né? Então, 3 mais 2 é igual a 5, mais 4 é igual a 9. 9, ele é múltiplo de 3, que é 3 vezes 3. Portanto, o número 324 ele é divisível por 3, que dá 114. Beleza? Um número divisível por 4 quando terminar em 00. No caso, 100 é um exemplo, né, que daria 25 para cada. Um número divisível por 5 quando termina em 0 ou 5, né? Que aí é só a tabuada do 5. Bem facinho essa. Um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 ou por 3. Aliás, por 2 e por 3, beleza? Então, quando for um número par, obrigatoriamente, e quando a soma dos algoritmos também for também der um múltiplo de 3. Por exemplo, aqui, 324. 324, ele é um múltiplo de 3 e também é um múltiplo de 2, porque é um número par e o algoritmo, a soma dos algoritmos é um múltiplo de 3, que é igual a 9, que eu já falei para vocês. Então, 324 é divisível por 6. Façam aí na casa de vocês. O número divisível por 8 quando terminar em 000. Tá? O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algoritmos for divisível por 9, como no caso aqui o 324. É a mesma regrinha, né? Então, eu somo os algoritmos e vejo se o resultado está na tabuada do 9. No caso aqui, deu 9. Então, sim, 324 também é divisível por 9. Faz aí na casa de vocês que eu quero ver o resultado. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Então, essa é bem fácil, né? Todo número terminado em 0 é divisível por 10, e também por 5, e também por 2, porque é número par. Beleza? Número natural primo, tá? Então, o número natural primo é um número que só é divisível por 2 divisores naturais, né? Ele só tem 2 divisores naturais. Então, a divisão dele só vai dar exata quando eu dividir por um desses dois. Quais são esses divisores? O número 1, porque lembrando, todo número é divisível por 1, e ele mesmo. Então, um número primo, um número natural primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, beleza? E daí a gente tem que o menor número natural primo é o 2, tá? Porque ele só é divisível por 1 e por 2. E ele é o único número par. Depois dele, todos os outros números primos são ímpares, tá bom? Então, sempre que aparecer um número lá na sua continha e ele for ímpar, aciona o sininho na sua cabeça, porque ele pode ser um número primo. Eu só vou saber se eu ver ali, né, as outras regrinhas matemáticas que eu falei, os outros critérios de divisibilidade que eu falei para vocês nos slides anteriores, beleza? Então vamos lá. Todo número primo depois do 2 será ímpar, acabei de falar isso, e nem todo número ímpar é número primo. Lembra que a gente tem que avaliar os outros critérios de divisibilidade? Então, por exemplo, o 9, ele é um número ímpar, mas ele é múltiplo de 3. Então, não. O 333, ele também é um número ímpar, mas ele também é um número múltiplo de 3. Então, não, porque ele vai ser divisível por 3 também, assim como o 9. E o 7.683, e aí? Vamos somar os algoritmos? Ó, 7 mais 6 dá 13, né? Isso mesmo, dá 13. Mais 8 dá 21, mais 3 dá 24. 24, ele é múltiplo de quem? Se você respondeu 3, você está certo. O 24 está na tabuada do 3. Então, 24 é um múltiplo de 3. Portanto, o 7.683 é divisível por 3. Beleza? Faz aí na sua casa e confere, mas eu tenho certeza que sim. Fatoração. A fatoração, eu vou pegar um número e vou decompor ele nos seus fatores primos, nos seus números primos, tudo bem? E daí, eu vou seguir uma regra, que é o quê? Eu sempre, gente, isso é muito importante, eu sempre vou decompor esse número pelo menor fator primo que eu tiver, pelo menor número primo possível. E eu vou fazer isso até que o quociente seja igual a 1, tá bom? Até que o final seja igual a 1, tudo bem? Então, um exemplo que a apostila traz para a gente, fatorar o número 420. 420 dividido por 2, lembrando, sempre começando do menor número primo. Qual é o menor número primo? O 2, tá? Como eu sei que 420 é divisível por 2? Porque ele é par, ele termina em 0, que é múltiplo de 2. Então, 420 dividido por 2, 210. Mesma coisa, número par. Repito aqui, 2 novamente. Dá 105. Opa, pera lá, 105 já não é par. 105 termina em 5.
Posso colocar o 5 aqui para fatorar ele? Não. Lembra que eu falei que tem que ser o menor número primo? Então a gente tem que ver se o 3 não dá para ser usado antes. E nesse caso dá, porque 1 mais 0 mais 5 é igual a 6. Né? Eu somei os algoritmos, dá 6, que é um múltiplo de 3. Então, 3 aqui, beleza? Que é o menor número primo. Dá 35. 35, posso dividir por 3? Não. Então eu tenho que dividir por 5, que aí dá 7. 7 é o número primo, só consegue ser dividido por ele ou por 1. Então, 7 aqui, quociente igual a 1. Beleza? E aqui, então, eu tenho a fatoração. Você não precisa colocar nada, tá, gente? Você só coloca assim, fatorando o número 420, eu tenho que 2 ao quadrado, porque olha só, 2 vezes 2, que é, então, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Beleza? É isso, fatoramos o número. E agora a gente vai usar essas fatorações dentro de situações específicas, que é o MMC e o MDC. Vamos começar pelo MMC. O MMC é o mínimo múltiplo comum, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, e ele é bem facinho, tá bom? O MMC, você vai fazer o quê? Você tem ali vários números, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 números diferentes, e você vai querer achar dentro desses números qual é o múltiplo que é igual para todo mundo, né? E esse múltiplo tem que ser o menor. Então, se eu pegar a tabuada de todos esses números e escrever ela na mão, qual vai ser o primeiro momento em que o resultado vai bater, né? Que vai ser igual para todo mundo, que vai ser um múltiplo igual. Então, mínimo, múltiplo, comum. Beleza? Mínimo porque é o menor, múltiplo porque eu tenho que fazer ali na tabuada, e o comum porque tem que ser igual a todos os números que eu estou trabalhando. Então, o menor número que é múltiplo do conjunto de números simultaneamente. E como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar e vai fatorar. Depois de fatorar, a gente vai multiplicar os fatores. Então, um exemplo que a apostila traz para a gente. MMC de 20, 24 e 36. Todos números terminados em múltiplos de 2, são números pares, né? Divido por 2, então. 10, 12, 18. Viu? Dividir aqui, dá isso aqui. Continuo dividindo por 2. Por quê? Porque ainda são números pares. Dá 5, 6 e 9. Ah, professor, 5 apareceu aqui. Posso colocar ele aqui? Não. Porque eu tenho que ver o menor ainda. E olha só, o 6 está aqui. O 6 é número par. Então, mantenho 2. Ah, professor, mas não dá para dividir 5 por 2. Então, você mantém o 5. Você só copia. Mesma coisa com o 9. Você só copia. Mas, ó, 6 dividido por 2 igual a 3. Agora o 3 apareceu. 3 aqui, então. 5, mantém de novo. Não dá para mexer nele. Então, 3 dividido por 3 igual a 1. E o 9 dividido por 3 igual a 3. Então, o 3 apareceu novamente, mesma coisa. 3 aqui, copio o 5, copio o 1, porque aqui a gente já finalizou, e 3 dividido por 3 igual a 1. E olha aqui o 5, 1, 1. Então, esses dois 1 não me interessa mais, porque já terminamos aqui, então agora é só basear no 5. 5 dividido por 5 igual a 1. Terminamos. Beleza. Daí eu tenho aqui esses fatores aqui, né? Que são os mesmos daqui. O que eu faço com eles? Multiplico. Lembrando que eu só vou achar o MMC quando eu multiplicar os fatores. Tá? Então, eu multiplico todos. Beleza? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao quadrado vezes 5. Tá? Que dá 360. Professor, o que é o cubo e o que é o quadrado? Isso vocês vão aprender. Tá? Isso se chama exponenciação. Tudo bem, quando eu multiplico dois números iguais, eu posso exponenciar eles, beleza? E aí vocês vão aprender certinho as regras, como faz, etc., como calcula, numa aula posterior à minha. Tudo bem? Agora vamos ver o MDC. O MDC é o máximo divisor comum, então eu vou ter ali vários números de novo, e eu tenho que achar qual que é o divisor maior, idêntico para os números que eu tenho, que eu consigo dividir todo mundo, né? Então, maior número que divide todos simultaneamente, tá? E se eu não tiver nenhum? Se não tiver nenhum, é 1. Lembrando que 1 divide todo mundo, todos os números existentes, naturais. Beleza? Então, vamos usar esse exemplo aqui. O 12 e o 18. Fiz a chave aqui. O 12 e o 18 são números pares, então a gente continua fatorando por 2. Faz a fatoração por 2, eu tenho que 6 e 9. 6 ainda é número par, por 2 de novo. Agora, 3 e 9. 9 é múltiplo de 3, 3, 3, então 1, 3. Olha o 3 de novo aqui, então 1, 1. Beleza? Só que olha só, aqui eu não posso multiplicar todos os fatores, tá? Os fatores, então, é este daqui, são esses daqui.
Por que não? Porque aqui eu estou procurando o máximo divisor comum. Então, dentre esses fatores aqui, qual deles multiplicou, aliás, qual deles dividiu, porque é divisor, qual deles dividiu os números que eu queria? Todos os números que eu queria, no caso aqui são dois números, né? Então, o 2 e o 3 aqui, tá? Por quê? Porque esse 2 aqui, ele não dividiu 9. E esse 3 aqui não dividiu 1, tá bom? Então, eles não entram no cálculo. Então, beleza. Eu achei aqui que o 12 e 18 tem dois divisores comuns, que é o 2 e o 3. Só que eu quero achar o maior divisor entre eles, né? Então, o que eu faço com essa informação? Se eu tenho dois divisores comuns, eu multiplico esses dois divisores para que eu ache o maior entre eles. Então, 2 vezes 3 igual a 6. Beleza? Então, o MDC de 12 e 18 é igual a 6. Tudo bem? Vamos ver a diferença entre os dois? Então, vamos lá. Nos números 12, 15 e 18, vamos fatorar ele? Daí, então, primeiro a gente faz a fatoração por 2, né? Porque 18 e 12 são números pares. Depois, a gente pega e faz a fatoração por 2 novamente, porque 6 ainda é número par. O 15, observem que eu não mexi nele, né? Ele se manteve aqui. Então, o 15 se manteve de novo, o 9 se manteve de novo, porque não consigo mexer neles. Mas o 6 eu dividi por 2, que deu 3. Agora eu consigo mexer neles, porque é 3. Então, eu pego e divido todo mundo por 3, que vai dar 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. Beleza. 3 novamente, porque olha o 3 aqui. Então, divido novamente, aí 1, 1, só copio. 5, 5, só copio, porque eu não posso mexer nele. E 3 dividido por 3 igual a 1. Agora sim vem o 5. Então, 5 dividido por 5, 1. Beleza, terminamos. Mas aí, para terminar a fatoração, aliás, o MMC, a gente tem que multiplicar os fatores, né? Então, eu venho aqui, 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado, e 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Então, a fatoração eu tenho que 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 2... 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, vezes 5, eu tenho que ir igual a 180. Então, o MMC de 12, 15 e 18 é 180. Mesmos números, mas agora para o MDC. O que eu faço? Eu faço a fatoração igual, tá? Eu vou fazer a fatoração idêntica. Não muda nada. O que vai mudar é a parte final do meu cálculo, que é o que eu vou fazer com esses fatores. Então, observem, fiz a fatoração igual. Não mudei nada. Não mudei nada aqui. Mesma coisa. Mas e agora? Agora eu quero achar o máximo divisor comum entre eles. Qual desses fatores aqui que eu tenho que dividiu todos os números que eu tenho aqui? O 2 dividiu todo mundo? Não, porque o 15 aqui não foi dividido. O 2 dividiu todo mundo? Não, porque não dividiu nem o 15 nem o 9. O 3 dividiu todo mundo? Sim. 3, 15 e 9. Ele dividiu todo mundo. Então, beleza, marco ele. O 1, aliás, desculpa. O 3 dividiu todo mundo aqui? Não, porque não dividiu nem o 1, nem o 5. O 5 dividiu todo mundo aqui? Não, porque não dividiu nem esse 1, nem este outro 1 aqui. Então, eu só tenho esse 3. Então, pronto. Meu MDC de 12, 15 e 18 é 3. Entenderam? É bem simples MDC. Eu só tenho que achar ali o máximo divisor, tá? E aí, eu tenho que achar ele procurando qual dos fatores que eu tenho que foi o único fator que dividiu todos os números. Professor, achei mais de um fator, igual você mostrou no slide anterior. Aí você multiplica, como eu fiz aqui, tá? Aqui eu tenho o número 120 e 160. Fiz a fatoração deles, que deu esses fatores aqui. No MMC, o que eu faço? Eu só multiplico direto, ó. Então, 2 elevado à quinta, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 2, tá? Então, por isso esse 5 aqui em cima. 2 elevado à quinta vezes 3 vezes 5, que dá 480. Mas, no MDC, eu tenho que, para o cálculo do MDC, utiliza-se os fatores primos que dividem simultaneamente os dois números, né? Então, no caso aqui, 120 e 160 foi dividido por 2, 60 e 80 foi dividido por 2, 30 e 40 foi dividido por 2, e 5 foi dividido por 5. Daí eu multiplico só eles, ó. Então, 2 elevado à terceira, ou ao cubo, né? Então, 1, 2, 3, por isso esse 3 aqui em cima. E 5, 2 elevado à terceira vezes 5, 40. Beleza? Então, o MDC de 160 e 120 é 40, e o MMC de 120 e 160 é 480. Beleza? Vamos fazer um exercício? Tem 3 exercícios para a gente fazer. Vamos lá. Regina possui 3 pedaços de fita com tamanhos dados em centímetros de 630, 810 e 420.
que serão utilizados na confecção de alguns enfeites. Ela pretende cortá-los em pedaços de maior tamanho possível, de forma que não haja sobras e que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho. Qual será o tamanho desses pedaços em centímetros? Então, observem aqui. Vamos pescar as informações. Eu tenho 3 pedaços de pano. 630, 820, 810 e 540. Tá bom? A Regina, ela quer cortar esses pedaços de pano de tamanhos iguais, sem sobrar nada, tá? Então, que não haja sobras, de uma forma que não haja sobra. Então, tem que ser uma conta exata. E ela quer fazer esses cortes do maior tamanho possível, né? Para que todo mundo ali tenha o mesmo tamanho e que seja o maior tamanho possível. Porque ela pode cortar tudo ali de 1 centímetro só, não pode? Só que ela não quer isso, ela quer o maior tamanho possível. Para isso, então, eu tenho que achar o maior divisor comum entre eles. Tá bom? Porque eu vou dividir esses 3 números por esse maior divisor que eu vou ter, que eu vou achar, e aí eu vou ter o tamanho real, o tamanho que eu quero. Entenderam? Então, para isso a gente tem que fazer o MDC. Vamos fazer a fatoração deles primeiro e depois fazer o cálculo com os fatores, com os números primos que eu achar. Então, 630, 810 e 540 dividido por 2, porque todos são números pares, vai dar esses resultados aí que eu estou mostrando para vocês. 315, 405 são números terminados em 5, tá bom? Então, eu poderia fazer por 5? Não, não agora, porque eu tenho 210, 270 aqui, que é um número par. Então, só esse 2 aqui só vai dividir o 270, beleza? Agora, professor, agora dá por 5. Não também, porque ó, 315... 405 e 135 terminam em 5. Beleza. Só que, vamos somar os algoritmos deles? 3 mais 1 mais 5 dá 9. 4 mais 0 mais 5 dá 9. 1 mais 3 mais 5 dá 9. Então, eu tenho que a soma dos algoritmos desses 3 números que eu tenho aqui dá múltiplo de 3. Portanto, os 3 números são múltiplos de 3. Divide por 3 e, de novo, a mesma história. Se eu fizer a soma dos algoritmos aqui desses números, eu vou dar que serão múltiplos de 3. Portanto, dividido por 3 novamente. Professor, e agora? Agora, olha só que interessante. O 15, ele, quando eu somo os dois algoritmos, 1 mais 5, eu tenho que é igual a 6. Portanto, múltiplo de 3. O 45, mesma coisa. É igual a 9, múltiplo de 3 também. Mas o 35... não dá, não posso mexer nele, porque 3 mais 5 é igual a 8, não é múltiplo de 3. Então, eu divido o 45 e o 15 por 3, mas não mexo no 35. Olha só. E daí eu tenho que o 15 ele ainda é múltiplo de 3, portanto eu posso dividir somente ele por 3. Fiz a divisão. E o restante eu só copiei, né? Aquilo que eu não mexo eu só copio. E daí eu tenho que agora os 3 números são divisíveis por 5 e somente por 5. Então eu tenho que 5 dividido por 5 é igual a 1, 35 dividido por 5 é igual a 7. 7 já é um número primo, só por ele mesmo. Entenderam? Então é isso, pessoal. Fizemos a fatoração desses 3 números aí, que eram os pedaços de pano da Regina. O que eu faço agora? Agora eu tenho que achar, dentre esses fatores que eu tenho aqui, quais são os fatores que dividiu os 3 números que eu tinha, que dividiu simultaneamente os 3 números que eu tinha. Quais são esses fatores? Esses 4 que eu estou mostrando na tela aí, com quadradinho para vocês. O 2 dividiu todo mundo, esse 3 e esse 3 também, e o 5 também. Esse 2 aqui não dividiu 315, não entra. Esse 3 aqui não dividiu 35, mesma coisa esse 3 aqui. E o 7 não dividiu esses dois 1 aqui, então não entra. Então aqui eu tenho 4 divisores comuns. Só que como eu estou procurando o maior tamanho, então eu tenho que achar o máximo, o maior divisor comum, eu vou multiplicar esses divisores comuns que eu tenho. Então, 2 vezes 3 ao quadrado, porque é 3 vezes 3 vezes 5, que é igual a 90. Então, a resposta certa é a resposta B de bola. Beleza, gente? E agora, vamos para os últimos 2 exercícios. Vamos fazer o de baixo, que é mais rapidinho. Aliás, é mais demorado, então exige um pouco mais de raciocínio. 2 pessoas fazendo exercícios diários partem simultaneamente de um mesmo ponto e, andando, contornam uma pista oval que circunda um jardim. Uma dessas pessoas dá uma volta completa em 12 minutos. A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar a volta.
Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no mesmo ponto de partida? Então pensa o seguinte, tá eu e você fazer uma caminhada lá no Igapó, lá no Zerão. A gente decide dar uma volta. Andando mesmo, a gente sai junto. Só que eu ando mais rápido que você, porque eu sou um atleta já. Mentira. Mas supondo que eu ande mais rápido que você. Eu dou uma volta em 12 minutos e você dá uma volta em 20. Em quanto tempo a gente vai se encontrar de novo? Né? Quanto tempo vai demorar pra gente se encontrar de novo? Daí a gente tem que fazer o quê? MMC. Porque eu estou procurando aqui o menor tempo possível. Então, menor. Que a gente vai se encontrar. E como eu tenho uma situação de dois momentos diferentes, né, duas grandezas diferentes, que seja comum aos dois. Então, o menor múltiplo dos dois que seja comum, beleza? Como que eu faço isso? Primeiro eu faço a fatoração do 12 e do 20 e depois multiplico os fatores. Então, 12 e 20 fazendo a fatoração, número par divido por 2, dá 6 e 10, número par dividido por 2 novamente, dá 3 e 5. Menor número primo possível, 3, então por 3 antes, dá 3 por 3 dá 1, 5 mantém, agora eu posso dividir 5 por 5, que dá 1. Então, eu junto ali, porque é número igual, né? Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Agora é só multiplico. 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2 é a mesma coisa. Dividir, 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5 é igual a 60. Então, a resposta certa, C. Beleza? E, opa, aí, já mostrei a resposta da outra, finge que não viu. Vamos raciocinar aqui. Num país, a eleição para presidente ocorre a cada 5 anos e para prefeito a cada 4 anos. Se em 2012 houve coincidência das eleições para esses cargos, qual o próximo ano em que essas voltarão a coincidir? Então, vamos ver. Esse país deve virar um caos, né, quando coincide, mas enfim. Eu tenho a eleição para presidente a cada 5 anos e para prefeito a cada 4. Né? Essas eleições aconteceram junto em 2012. Qual vai ser a próxima eleição que elas vão acontecer de novo? Qual vai ser o próximo ano em que elas vão acontecer de novo? Né? Então observe aqui. Qual é o menor espaço de tempo possível entre as eleições em que faça com que elas ocorram simultaneamente? Né? Então o menor. E tem que ser para as duas, então é comum. Tá? E daí o que eu vou fazer? Então eu vou multiplicar os fatores que eu tenho. Quais fatores que eu tenho? 4 e 5. Né? Então eu posso fazer a fatoração igual eu fiz aqui, né? Só que pensem comigo, o número 4 eu consigo fatorar ele por 2, que dá 2. E aí eu fatoro 2 por 2 de novo, que dá 2, né? Então 2, 2. O 5 só fatoro por 5, né? Então 5. Então aí você multiplica 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20. Ou eu posso fazer direto, como é um número muito pequeno, eu posso fazer direto. Então 4 vezes 5, 20. Beleza, então eu sei que daqui 20 anos vai acontecer uma coincidência de eleição. Em que ano que vai ser isso? Aí eu tenho que ver o dado que a questão me deu. Diz que em 2012 coincidiu. Não, é só somar 20. Então 2012 mais 20, 2032. Resposta A. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Se não foi, peço perdão, tá? Mas qualquer dúvida, pode me chamar, pode chamar os professores de matemática, que eu tenho certeza que eles vão saber muito mais do que eu. Pode mandar questão lá aqui no Classroom, pode mandar questão lá no Instagram, pode ser no meu, pode ser do CPV, pode mandar e-mail também, já que vocês têm meu e-mail, pode mandar até no Facebook, fica à vontade, beleza? Qualquer dúvida é só chamar. Eu encontro vocês agora lá em atualidades, tá bom? Então é isso, até mais, tchau, tchau, bons estudos!